Meu pastor disse que é assim. Não, você diz assim, você tem que ser convicto de dizer, assim diz a Bíblia, assim diz a palavra de Deus. Porque se você não tiver ânimo, vigor em defender a sua fé e dizer, e não dizer, eu creio mais ou menos, não tenho muita certeza não, né? Então a força da palavra aqui é defender a fé com vigor, vigorosamente, né? Mas não é como uma espada, né? Judas está dizendo para a gente combater vigorosamente a fé, não com uma espada, mas não com uma espada, mas com a sã doutrina e o exemplo de uma vida santa. Porque também não adianta você dizer a verdade e não viver aquela verdade, né? Então, como batalhar pela fé que uma vez foi entregue ao santo? Como defender a sua fé? Pela doutrina e pela sua vida. Porque a doutrina por si só não vai combater, não vai ter certo sentido de vigor, né? O vigor está na vida, na santificação, por meio das doutrinas, né? Aí o sentido do verbo combater, aqui, semana passada eu disse que o sentido do verbo guardar é um termo militar, mas aqui é interessante que a palavra combater não é uma palavra militar, é uma palavra relativa aos jogos da Grécia, né? O jogador da Grécia, ele tinha vigor, né? Primeiro ele tinha vigor no treinamento, na disciplina. Paulo menciona isso no capítulo 9 de 1 Coríntios. E segundo, na hora de lutar, ele lutava com todas as forças, com todo vigor, né? Com toda a convicção, né? Querendo ganhar a competição. Então, esse é o sentido do verbo combater. É um verbo relativo aos Jogos Olímpicos, né? E outra coisa interessante que eu queria dizer para vocês, né, é o que significa fé aqui. Fé é o conjunto de doutrinas cristãs ensinadas aos santos, né? Porque você vai ler a palavra fé com muitos outros sentidos, né? Por exemplo, você vai ler em Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Essa aí significa o quê? Fé salvadora, que salva a alma, a fé em Cristo para herdar a vida eterna. Mas quando você lê em Romanos 12:3, né, que Deus, pela graça, Deus nos deu, não, como é que é Romanos 12? Aí. Isso, muito bem, obrigado. Aí, quando em Romanos 12 diz que a nossa vida tem que ser de acordo com a medida da fé que Deus repartiu a cada um, aí fé significa o quê? Dons espirituais, né? Mas quando você chega em Judas, que ele diz que devemos batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, Judas não está dizendo que essa fé é fé salvadora, que ele ia falar sobre a fé salvadora, mas desistiu, né? Judas não está dizendo, em segundo lugar, que essa fé se refere aos dons espirituais. Não é batalhar pelos dons espirituais, nem batalhar pela fé salvadora que Deus lhe deu também, mas pelo conjunto de doutrinas que Deus entregou aos santos. E onde está esse conjunto de doutrinas? Na palavra de Deus, na Bíblia, né? Deus nos deu aqui um conjunto de doutrinas. Essa é a fé que Deus nos entregou e que, como mordomo, devemos lutar vigorosamente na defesa do combate, né? Com combate para defender essa fé, certo? E note que a frase aqui diz: a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos.
O que significa isso? Que essa fé tem lugar uma única vez, ela é imutável e não sofrerá jamais nenhuma modificação. Esse entendimento da Bíblia com uma fé entregue de uma só vez, de uma vez por todas, isso ajuda a gente a entender a falsa doutrina dos pentecostais, que reivindica o dom de profetizar hoje. Porque se existisse o dom de profetizar, a gente não tinha nenhuma fé, não tinha nenhum corpo de doutrinas por que lutar. Nós não tínhamos um conjunto de doutrina para lutar, porque ainda a doutrina estava incompleta. Nesse sentido, os pentecostais, eu falo por amor a eles, né? Nesse sentido, os pentecostais estão incorrendo um erro semelhante ao juízo investigativo. Porque enquanto os adventistas creem que a obra de Cristo, a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário não foi completa, os pentecostais creem que a Bíblia não está completa, porque ainda carece de revelações extra-bíblicas para completar a Bíblia. Tá certo? Então, o sentido de uma vez foi entregue aos santos significa imutabilidade da Bíblia, da Palavra de Deus, né? Não pode ser acrescentada, modificada. Aliás, outro erro dos pentecostais é que eles incorrem lá no livro de Apocalipse, no finalzinho, no capítulo 22, diz que não se pode acrescentar e nem tirar nada da Bíblia, porque Deus vai acrescentar os flagelos da grande tribulação sobre quem fizer isso, né? Aí, a outra coisa que eu quero esclarecer é como é essa batalha, né? Já que a batalha lá tem que ser um combate vigoroso pela fé, não com espada, mas com a sã doutrina e o exemplo de uma vida santa, né? Como nos Jogos Olímpicos, aqui a maneira como Deus quer que nós batalhemos com a fé não é discutindo. Que Judas não está mandando os crentes sair nas praças, nas casas, discutindo com os falsos mestres. Não, irmãos, né? A única maneira de combater essa doutrina é ficando firme na doutrina, né? Ficando firme. E ao ficar firme, encontrou alguém, teve a oportunidade de esclarecer quem está com dúvida, esclareça. Mas com os mestres, com os falsos mestres, você não precisa pôr a cara, enfrentá-los, né? Eu não preciso, de vez em quando eu ouço falar de pastores que foram convidados para debate num programa de televisão. Eu não sei se eu iria, eu teria muita dificuldade de aceitar um debate, por exemplo, com um ateu, né? Não por covardia, é porque o apóstolo Paulo já ensinou que o pastor não deve viver a contender, né? Jesus não participava de debates, né? Jesus, inclusive, as perguntas capciosas, que é pergunta capciosa, Natan? É aquela pergunta que você faz para testar o seu interlocutor, para ver se ele sabe, ou para convencê-lo a mudar de ideia, né? Essas perguntas capciosas que os fariseus, os saduceus faziam, Jesus nunca respondia. Quando, no mínimo, ele respondia com outra pergunta, né? Por exemplo, com que autoridade você faz essas coisas? Quando Jesus expulsou os cambistas, virou a mesa deles do templo, na purificação do templo. Aí Jesus disse: se vocês me responderem outra pergunta, eu respondo essa. Se você não me responder essa pergunta, eu não respondo. O batismo de João era dos homens ou de Deus? Pronto, matou. Precisamos discutir, porque nós somos frágeis para discutir com lembre que o falso mestre está energizado pelo diabo.
Mas você fala, mas também nós estamos energizados pelo Espírito Santo, mas Deus não manda a gente discutir, tá certo? E quando Deus diz para, João diz no Apocalipse para a igreja de Filadélfia, guarda o que tens, é nisso que consiste a nossa defesa. Vamos guardar a doutrina. Né? E outra coisinha aqui, não batalhar pela fé que uma vez foi dado o santo, não quer dizer que não exige amplos conhecimentos, ampla inteligência. Só precisa uma coisa muito simples: amor a Cristo. Porque quem ama a Cristo, ama as suas doutrinas, porque as doutrinas, as suas doutrinas, faz parte do amor a Cristo. Aí lembra do hino 471 do Canto Cristão? Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. E eu vou encerrar aqui rapidinho, pedindo para vocês, pense no peso desta exortação. Aí eu vou ler rapidinho aqui. O crente não deve, ou reflete nessa exortação de Judas a batalharmos pela fé que uma vez foi entregue em sangue. Primeira reflexão: o crente não deve flertar com a falsa doutrina, não precisa ser curioso. Por isso que eu aconselho a não ouvir, não ver a Novo Tempo, né? Ter cuidado, né? Não flertar, não frequentar igrejas, não receber convite de igrejas falsas para ir, né? Não se deve flertar, né? Porque quando abordado, e quando você for abordado, né? Aliás, a segunda coisa, não deve flertar. A segunda não se deve preparar. A gente deve se preparar para a iminência de ser abordado, ser assaltado, né? Mas quando abordado, você precisa saber o que responder, né? A abordagem da falsa doutrina é exatamente igual à abordagem de Eva pela serpente, ou seja, Satanás não mudou a sua estratégia, pelo contrário, ele a aperfeiçoou. Mas qual é a estratégia, qual é a tática de Satanás? Simples: pergunta para suscitar dúvidas. Satanás, as seitas vai fazer perguntas para suscitar dúvidas em você. Satanás perguntou a Eva: foi assim que Deus disse? Né? Então essa pergunta transtornou o raciocínio de Eva, e ela deu uma resposta fora do contexto, né? E por último, irmãos, não seja egoísta. Há muitos irmãos precisando do seu exemplo de firmeza doutrinária. Ao agir com firmeza em defesa da sã doutrina, você estará servindo a Deus em salvar muitas vidas. É o que diz o versículo 22 e 23. Amém? Deus nos abençoe. Damos graças ao Senhor por mais essa pregação e esperamos que o Espírito Santo continue usando essa pregação para transformar vidas. Em nome de Jesus, amém.